Saudações aos queridos amigos e amigas do Grupo Espírita Mensageiros, aos amigos e amigas que nos assistem pelo canal do YouTube, o meu fraternal abraço, desejando que a paz, desejando que o amor, que a alegria e a sabedoria de Jesus faça-se presente em nossos corações, em nosso pensamento, em nossos lares, junto dos nossos familiares, agora e sempre. E que possamos, pela misericórdia divina, enquanto nos reunimos, aurir energias benéficas, renovadoras, de fortalecimento, de bom ânimo, de coragem, para o nosso corpo físico, para o nosso corpo espiritual, e que possamos alcançar muito mais do que pedimos e pensamos. Estamos então, nesses vídeos, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, como fazemos lá no Grupo Mensageiros, às quartas-feiras, às 20 horas. E escolhemos hoje o capítulo 5, o capítulo Bem-aventurados os aflitos, em que Kardec vai buscar lá no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 5, 6 e 10, e lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Inclusive, Lucas inicia esta passagem que se constitui no Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças, nos dizendo que Jesus sobe num monte e olha para os seus discípulos. Então imaginemos nós este encontro com Cristo e com que ternura e amor e misericórdia Ele olhou para todos aqueles que lá estavam e os envolveu no seu amor, no seu magnetismo, na sua autoridade de espírito puro, modelo e guia que veio ao nosso encontro. Então Jesus vai dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, porque terão o reino de Deus. E bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Estas compensações que nos fala Jesus, as compensações prometidas por Jesus, elas se realizam na vida futura. Sem essa certeza do porvir, essas máximas do Cristo seriam um contrassenso. Mas acontece que mesmo assim, para muitos, é difícil entender a utilidade de sofrer para ser feliz, né? Então, muitos se perguntam: por que uns sofrem mais do que outros? Porque uns nascem com tão pouco e outros na opulência, né? Porque para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir. E Kardec vai perguntar: menos ainda se compreende quando vemos que os bens e os males da vida são assim desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude, entre os virtuosos e aqueles cheios, né, de imperfeições, né? Como entender isso? Como entender esta justiça divina, né? Porque Deus, o Criador, é um dos preceitos que nos orienta a doutrina espírita. Deus é bom. Deus é todo poder, toda bondade, toda justiça e toda
misericórdia. E se Deus é soberanamente justo e bom, não poderia agir por capricho ou por parcialidade. Então Kardec nos fala que as vicissitudes da vida têm uma causa justa. E se Deus é justo, esta causa é justa, né? E Deus, sendo todo bondade, nos enviou Jesus. Nos enviou Jesus para nos abrir o entendimento desses preceitos, né? E a doutrina espírita, ela vem reviver todos os ensinos do Cristo. E assim nós aprendemos com Kardec, que estruturou e codificou a doutrina espírita, que as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se quisermos, têm duas origens bem diversas, que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente e a outra a sua causa na vida anterior. Então nós temos as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições, né? Quando nós começamos a verificar a fonte, né, das vicissitudes, das adversidades, o homem sábio vai entender que elas são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que sofrem. Quantos homens, nos diz Kardec, caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho? Quantos são vítimas da sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, por falta de perseverança, por mau comportamento ou por não terem limitados os seus desejos? Quantas uniões infelizes porque resultaram dos cálculos do interesse ou da vaidade, nada tendo com isso o coração, que de dissensões, disputas funestas poderiam ser evitadas com mais moderação e menos melindres, né? Quantas doenças, quantos aleijões e traumas são efeito das intemperanças e excessos de toda ordem, né? Então Kardec vai nos falar tudo isso para que nós pensemos. Kardec continua: quantos pais infelizes com os filhos por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio, por fraqueza ou por indiferença, deixaram que se desenvolvessem nos seus filhos os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que ressecam o coração. Mais tarde, colhendo o que semearam, esses pais admiram-se e afligem-se com a sua falta de respeito e a sua ingratidão. Que todos que têm o coração ferido pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente a própria consciência, que remontem passo a passo a fonte dos males que os afligem e verão se na maioria das vezes não poderiam dizer: se eu tivesse ou se eu não tivesse feito tal coisa, não estaria nessa situação. Então, a quem, portanto, deve-se todas as aflições, senão a si mesmos, senão a nós mesmos, né? Muitas vezes o homem pensa ser menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, acusar a providência, acusar a falta de oportunidade, sua má estrela, enquanto que na verdade a sua má estrela é a sua própria incúria,
o seu desleixo, o seu descaso, né? Há um pensador que diz assim, que sorte é tudo aquilo que fomos capazes de semear. Sorte é tudo aquilo que fomos capazes de semear. E azar é tudo aquilo que não fomos capazes de prever e de amenizar e de trabalhar para que não acontecesse, né? Então, os males dessa espécie constituem seguramente um número considerável das vicissitudes da vida, né? E a outra causa, qual é a outra causa das vicissitudes da vida, né? Então, Kardec vai nos colocar lá nesse capítulo 5, lá no item 6, as causas anteriores das aflições. Kardec diz assim, ó: mas se há males nesta vida, de que o homem é a própria causa, há também outros, que pelo menos em aparência são estranhos à sua vontade e parecem golpeá-lo por fatalidade. Assim, por exemplo, a perda de entes queridos e dos que sustentam a família. Assim também os acidentes, que nenhuma previdência ou providência pôde evitar, os reveses da fortuna, que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais, as doenças de nascença, né, as doenças congênitas, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes a possibilidade de ganhar pelo trabalho o seu sustento, né? E poderíamos incluir aqui, dentre as vicissitudes da vida, nós poderíamos incluir aqui as pandemias, né? Já que estamos passando, né, por este momento de pandemia, que nós, na vida presente, com certeza, né, nós não fizemos na vida presente, nós não tivemos, digamos, responsabilidade nesta pandemia, mas nas vidas anteriores, com certeza, né? Porque nós temos os karmas individuais e os karmas coletivos, né? E nós estamos todos num karma coletivo, né? Todos juntos. E, por misericórdia divina, com muito conforto, né? Em nossas casas, estamos podendo nos comunicar, não estamos isolados, né? Estamos com possibilidades de ajudar aqueles que têm condições e de receber ajuda, né? Nunca se ajudou tanto. Eu verifico, né? E aplaudo, né? Tantas iniciativas de empresas, iniciativas de pessoas comuns que se juntam-se aos seus vizinhos, aos familiares e vão ao encontro daqueles que têm menos, né? Isto é louvável, mas muito há que se fazer, porque nós estamos num momento inigualável, num momento especial, em que podemos, atendendo necessidades materiais de muitos, resolvermos problemas espirituais. Então estamos num momento excepcional em que podemos assim quitar muitas dívidas, né? Muitos erros clamorosos do passado, né? Nós vamos ver sobre isso, né? Então, Kardec fala que os que nascem, né, nas condições congênitas de limitação, nada fizeram seguramente na presente vida, porque já nasceram com aquela limitação, né? Mas a causa daquela limitação, daquele problema congênito, está numa vida anterior, né? E Kardec também se pergunta: que dizer das crianças que morrem em tenra idade e que só conheceram na vida o sofrimento, né?
Então, a doutrina espírita, ela vem colocar uma luz para clarear o nosso entendimento das vicissitudes da vida, né? Nós temos muitas existências. A reencarnação nos traz o entendimento que já vivemos muitas vidas e muitas outras vidas viveremos, né? E André Luiz nos fala que nós adquirimos por atacado aquilo que pagamos em parcelas suaves. Então Deus, na sua bondade e misericórdia, coloca assim de uma forma amena, que não chega a 10% daquilo que nós fizemos de errado, mas que se nós abraçarmos, né, essa diversidade, esse problema, lembrando que problema é igual desafio, desafio é igual oportunidade, oportunidade, se bem aproveitada, torna-se uma bênção para todos nós. Então nós podemos abraçar a presente dificuldade e com ela darmos um salto, um ganho, né, evolutivo, um salto evolutivo se nós abraçarmos, né, a adversidade sem queixas, sem lamúrias, né? Aliás, está neste Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 14, numa mensagem maravilhosa de Santo Agostinho, que ele nos diz assim, ó: crede-me, acreditai-me, as duras provas são sempre o indício de um momento evolutivo para o espírito. São indício de final de sofrimento, se aceitas, sem queixas, sem lamentações e sem lamúrias. Então nós estamos diante de uma oportunidade maravilhosa, que se soubermos aproveitá-la, poderá nos dar assim um ganho evolutivo muito grande, né? Então, Kardec volta lá no capítulo 5 do Bem-aventurados os aflitos, nos falando que em virtude do axioma que todo efeito tem uma causa, as vicissitudes, as misérias humanas têm uma causa. E se admitimos a existência de um Deus justo, de um Deus bom, justa esta é a causa, né? Porque Jesus nos trouxe o entendimento de Deus como Pai, né? Jesus, antes dele, não se falava de Deus como Pai, era o Criador, o Elohim, aquele que é. E Jesus nos trouxe a lei de amor e nos aproximou de Deus, dizendo que Deus é nosso Pai, né? E se os pais humanos imperfeitos sabem dar boas coisas aos seus filhos, imaginemos Deus, que é infinita bondade, infinito amor e infinita misericórdia. Muito mais Ele vai nos ajudar. Só que Ele nos quer ensinar, nos aperfeiçoar e nos convida. Os convites foram feitos ao longo de milênios, né? Nós temos lá, desde a época de Abraão, que falava de um Deus único, dos profetas, profetas menores, profetas maiores que encontramos lá no Antigo Testamento, Moisés com o Decálogo, nos falando que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. João, inclusive, nos orienta que mente aquele que diz que ama a Deus e odeia ao seu próximo. Porque como se pode amar a Deus que não vemos, se não se ama ao seu próximo que vemos? E quando Jesus chama a Deus de Pai, nos coloca
numa grande irmandade, numa grande fraternidade. Somos todos irmãos, todos filhos do mesmo Criador. Embora as nossas imperfeições, embora ainda as nossas vacilações, né? Todos somos filhos de Deus. E não há santo sem passado, né? A doutrina espírita nos abre o entendimento para isso. Não há santo que não se equivocou no passado. E não há pecador sem futuro, né? Porque o destino da criatura é a perfeição. É a perfeição. E o sofrimento, ele vem no sentido assim de nos educar, de nos ensinar a lei de amor, né? Vieram os convites através do tempo, dos séculos, nos conclamando a amar, a respeitar, a considerar o próximo, a nos tolerarmos como irmãos, a sermos indulgentes, benevolentes, a perdoar as ofensas. E muitos, né, uma grande maioria, não se apercebeu e não começou a movimentar-se diante desta norma de conduta. Então vem a dor, né? Vem a dor que nos iguala. Aliás, sobre a dor, está no capítulo 17 do Evangelho, do capítulo Sede Perfeitos. E lá na mensagem do dever, de repente, nós encontramos lá uma orientação sobre a dor, que a dor nos iguala a todos. A dor nos iguala a todos, né? Então, não nos cansemos de fazer o bem, nos diz Paulo, porque no seu tempo colheremos. De Deus não se zomba, aquilo mesmo que semearmos, isto colheremos. E temos lá a epístola maravilhosa de Paulo, né? Lá no capítulo 12, a epístola aos Romanos, em que Paulo diz assim, ó: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, como que nós transformamos o mundo? Pela renovação da nossa mente, do nosso entendimento. Para quê? Para que experimentemos qual seja a boa, qual seja a agradável, qual seja a perfeita vontade de Deus para a nossa vida, né? Então, a dor, ela vem no sentido de educar, de nos aperfeiçoar, né? Mas continuemos lá com Kardec, lá no capítulo 7, bem-aventurados os aflitos, né? Nos dizendo que os sofrimentos produzidos por causas anteriores, muitas das vezes eles não acontecem a sua colheita na mesma existência. Eles são diluídos em várias existências, né? E nos diz que Deus, que é bondade, que é misericórdia, mas também que é justiça, tem uma rigorosa justiça distributiva. O homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem. Então, quando nos advém um sofrimento, agradeçamos a Deus. Obrigado, meu Deus, porque eu já estou em condição de quitar essa dívida. Não é gostoso, não é bom, quando nós temos uma dívida e que nós conseguimos quitá-la e que nós vamos lá e saldamos a dívida? Nós nos sentimos leves, nos sentimos esperançosos e recebemos assim como que um influxo divino, né? Porque nós já estamos pagando as nossas dívidas, né? O homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem. Kardec nos diz, se ele foi duro e desumano, poderá, por sua vez,
ser tratado com dureza e desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer numa condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, se empregou mal a sua fortuna, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos e assim por diante. Olha, meus irmãos, este trecho é maravilhoso e nos traz ali um alerta. Para que alimentarmos preconceitos? Preconceitos de raça, de credo, de etnia, que são a xenoglossia, né? Que nós vemos aí em alguns países do mundo, que são adversos aos estrangeiros, né? Preconceito contra orientação sexual, devemos evitar todo tipo de preconceito. Respeitar a pessoa na sua individualidade, na sua especialidade como ser único filho de Deus, entender a dificuldade de todos, mas não criarmos intolerância, não criarmos preconceitos indevidos. Por quê? Porque se nós, olha só essa mensagem, se nós formos duros e desumanos, se formos orgulhosos e egoístas, poderemos ser tratados no futuro com desumanidade. Poderemos no futuro sermos tratados em condição humilhante. Poderemos ali ocupar o lugar daqueles a quem hoje rejeitamos, né? Vamos lembrar aqui uma passagem do Chico, né? O Chico nos traz na sua vida inúmeros ensinamentos maravilhosos, né? E conta-se que ele foi convidado, né, por um companheiro da doutrina espírita, que era assim um diretor de um presídio, né, a fazer uma visita. E o Chico foi. Quando o Chico entrou dentro do presídio, o Chico perguntou ao diretor: quantos somos aqui? Quantos somos aqui? Ou seja, na pergunta ele se incluiu. Ele se incluiu. E o diretor estranhou a pergunta, né? Olha, Chico, aqui nós temos um exemplo, né? Nós temos cerca de 80 internos, né? Então o Chico explicou a ele que nós nunca devemos nos excluir, né? Porque nós não sabemos as adversidades por que teremos que passar, as provas que nós mesmos escolhemos, né? E aprendemos com a obra de André Luiz que aquele ponto que erramos nas encarnações anteriores, naquele ponto em que resvalamos, eles nos veem agora como provas e seremos experimentados inúmeras vezes. Seremos experimentados por quê? Porque ainda trazemos no nosso pensamento, né? Nós trazemos aquele desequilíbrio. Então ele vem no sentido de nós darmos um passo adiante, né? Lá na epístola de Tiago, na carta de Tiago, Tiago nos alerta. Ele nos diz assim, ó: ninguém diga que por Deus é tentado, porque Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados pela nossa própria concupiscência, pelas nossas imperfeições, pelas nossas paixões desmedidas, né? Então é assim, dessa maneira nos diz Kardec, que pela pluralidade das existências e pelo destino da Terra, que é um mundo de expiações, é assim que se explicam as anomalias das distribuições de felicidades e lágrimas
entre os bons e os maus deste mundo, mas que mantenhamos o coração sereno, abrindo o nosso entendimento ao conhecimento da verdade, buscando sempre essa conexão com o mais alto. E essa conexão com o mais alto nós conseguimos através da postura no bem, falando no bem, pensando no bem, exercitando o bem. Nós seremos ajudados, amparados e sempre auxiliados por esta pleiade de espíritos amigos, de benfeitores espirituais que querem o nosso bem, o nosso progresso, a nossa evolução. Que possamos em casa ler o Evangelho e refletir sobre os seus ensinos e que Deus nos permita, nos proteja, para que possamos perseverar na prática do bem, do amor, da caridade, do amor e da sabedoria em Cristo. Que assim seja. Muita paz a todos e até o próximo encontro.